Hello, boa noite a todos que aqui estão. Boa noite aos que nos assistem pelo canal do YouTube da CEF, do Remanso Fraterno. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa palestra. Os nossos avisos são sempre aqueles, né? Dedicados ao nosso Remanso Fraterno, e nós contamos com a colaboração de todos na aquisição dos livros, na aquisição dos produtos disponíveis na nossa CEF, né? Semana passada nós tivemos o almoço lá no Remanso, então sempre que vocês tiverem notícias de algum evento, de alguma atividade, nós agradecemos a colaboração para que as nossas crianças possam dar continuidade às suas atividades escolares lá no Remanso. Então, dito isso, vamos fazer a nossa oração. Nosso bom amigo Jesus, incomparável, amoroso e bom para com todos nós. Os teus exemplos, Senhor, servem de farol para o nosso caminhar. E é por isso, Senhor, que te buscamos através da doutrina espírita e desta casa que nos acolhe, para que possamos, Senhor Jesus, aprender um pouco mais, nos envolver um pouco mais nos teus ensinos, Senhor, para que possamos apressar nossos passos para a nossa libertação. Que o teu amparo e a tua assistência amiga envolva todos nós que aqui estamos, os que nos assistem de suas residências, mas também, Senhor Jesus, aqueles que não estarão conosco nesta noite. Especialmente rogamos em favor do nosso companheiro, responsável pela reflexão da noite. Em teu nome, Jesus, e dos amigos espirituais da nossa casa, iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Hoje nós contamos com a reflexão do nosso companheiro Rafael Siqueira. Vamos ouvir. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, acho que o som tá bom, né? Tem que olhar para o buraquinho para falar com o pessoal da internet. Companheiros que nos ouvem pelas redes sociais, feliz Dia do Amigo. Como é bom termos amigos. Como é bom olhar um nos olhos dos outros e saber que a gente tem com quem contar. Aquele abraço gostoso, aquele sentimento de amorosidade. Eu, quando olho para o Miller assim, eu vejo, está aqui uma pessoa amiga. Está aqui outra pessoa amiga, que é a Ângela. Gente, nós estamos numa casa amiga, cheia de amigos encarnados e desencarnados. Só temos a agradecer por isso. Então é pedindo a esses amigos da espiritualidade, capitaneados aí pelo benfeitor Camilo e outros tantos, que nós iniciamos as nossas reflexões. Pedindo a todos eles que nos envolvam em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Nossas reflexões da noite vão girar nesta obra, Boa Nova. Quem ainda não leu, não sabe o que está perdendo. Porque essa obra aqui é uma daquelas obras para a gente deixar na cabeceira. Porque Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, ele extrai casos do Evangelho. Casos que não estão no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, mas que ele, como um repórter da espiritualidade, ele buscou dos mananciais da vida espiritual e trouxe para cada um de nós. A nós nos cabe falar sobre o capítulo 2, Jesus e o Precursor. Mas antes, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre Humberto de Campos. Conhecem Humberto de Campos? Bom, eu conheci Humberto de Campos lá na minha querida Itaperuna. Sempre que eu estou fazendo palestra aqui, eu estou lembrando de Itaperuna. Quem não conhece, é uma cidadezinha quente,
bem no norte do interior do Rio de Janeiro. E a casa que eu frequentei por primeira vez, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. Eu quis conhecer quem era o espírito e me dei conta de alguém que era uma alma formidável. Porque ele é nascido em 25 de outubro de 1886, numa cidadezinha maranhense chamada Miritiba. Hoje, em homenagem a ele, Humberto de Campos. E desde muito jovem, ele tinha pendores para o estudo, para o jornalismo, para a escrita de uma forma geral, e ele não consegue ficar naquela pequenina cidade. Ele dali vai para a capital do estado do Maranhão, depois ele vai para a capital do estado do Pará, até vir para o Rio de Janeiro, que à época ainda era a capital da República. Gente, e vindo para o Rio de Janeiro, ele desenvolve todo o seu mistério dentro do jornalismo, da educação, dentro daquele que era o seu meio de viver. Ele torna-se um grande escritor. É da sua lavra mais ou menos 400 obras. A mais reverenciada de quando ele estava encarnado, Poeira, um livro de versos. Mas ele ficou conhecido mesmo foi pelas prosas, pelas crônicas, pelos contos, pela forma como ele escrevia falando do popular, do povo, das coisas do Brasil. Com 33 anos, ele entra para a Academia Brasileira de Letras. Imaginem, assumindo a cadeira de número 20, que havia pertencido a Joaquim Manuel de Macedo. E ele torna-se um imortal da Academia Brasileira de Letras e desenvolve toda a sua vida na literatura, mas também foi político. E o que nós destacamos na vida de Humberto de Campos, além da sua verve de escritor, de jornalista, de político, ele tinha também uma via satírica, porque utilizando-se de um pseudônimo, o Conselheiro 20, observem, ele tinha a cadeira de número 20 na Academia Brasileira de Letras e assumindo um pseudônimo Conselheiro 20, ele escrevia sobre as mazelas da sociedade. As mazelas políticas, as mazelas sociais, as mazelas dos costumes, mas a vida dele vai soando, porque a vida de todos nós tem um início, tem um meio e tem a hora das despedidas. Já estamos aí na década de 30 do século XX, quando ele ainda, na Academia Brasileira de Letras, ouve falar de um menino mesmo, gente, um adolescente, um jovem de Pedro Leopoldo, chamado Francisco de Paula Cândido Xavier, que, com 22 anos de idade, havia trazido um livro ao mundo, Parnaso de Além-Túmulo. E nesse Parnaso de Além-Túmulo, que Chico havia dito à época, receber de espíritos de grandes poetas do Brasil, do exterior, como Castro Alves, como Antero de Quental, Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu, chega às mãos de Humberto de Campos e ele olha para tudo aquilo, já era um espírito com uma certa envergadura. Se é verdade, eu não sei. Eu só sei que esse menino de Pedro Leopoldo reproduz como ninguém Castro Alves. Eu vejo Castro Alves nos escritos de Chico Xavier. Eu vejo Antero de Quental, eu vejo Casimiro Cunha. 5 de dezembro de 1934, Humberto de Campos, já cego, com problemas urinários, vem a desencarnar. E o que reservava a vida àquele imortal da Academia Brasileira de Letras, já em espírito, ele aproxima-se do jovem mineiro de Pedro Leopoldo e diz, é tudo verdade. Você vê os espíritos. Você registrava os imortais da Academia Brasileira de Letras, os grandes escritores da pátria portuguesa. E eu venho te pedir, deixa-me escrever por você. Deixa que agora eu narre os meus casos, os meus contos, as minhas crônicas, os meus escritos. Só que agora eu vou ser diferente. Narrei aí pequenas considerações à vida de Humberto de Campos, para agora a gente entrar no livro. Senão a gente precisa fazer um seminário, né, Ângela? Porque na introdução do livro,
E nós não gostamos de ler introdução, é ou não é? A gente gosta logo de ir para o livro. Nós temos dificuldade de ler introdução, ler nota de rodapé, ler prefácio, porque a gente quer logo ir ali para o assunto principal. Ele traz, na introdução dessa obra, duas considerações que vão nortear toda a obra, e que eu peço permissão para a gente fazer aqui a leitura de duas frases. A primeira frase é a seguinte: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Olha como muda um espírito desencarnado para o contista que ele era, e ficou reverenciado como príncipe dos prosadores brasileiros. Agora eu não escrevo para agradar mais. Agora eu vou escrever o que é correto, o que está de acordo com a sã doutrina, aquilo que eu posso capturar do Evangelho de Jesus. E ele deixa um segundo indicativo que nortearia toda a obra. E o segundo indicativo é esse. Eu chego a me arrepiar quando eu leio esse segundo indicativo. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Vejam, quando ele era um escritor encarnado, laureado, ele acreditava. Como nós, muitas vezes, acreditamos em muitas coisas. O torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. É ou não é verdade? Mas tem ano que o Flamengo ganha, tem ano que o Flamengo não ganha. Nós olhamos para o céu e se tem estrelas, amanhã vai dar praia. Mas tem dia que dá praia, tem dia que não dá praia. Humberto de Campos vem dizer para a gente que fé não é acreditar. Fé é ter certeza. Fé é saber da presença de um Pai amoroso que nos mandou Jesus para ser nosso modelo e guia. Hoje já não cogito mais de acreditar, porque quando era um laureado no mundo eu acreditava. Hoje eu sei. Hoje eu sei porque eu estou vendo a imortalidade. Hoje eu sei porque eu tenho acesso às coisas que Jesus fez. Hoje eu sei porque vejo aqueles que amaram em situações boas no plano espiritual. Hoje eu sei porque eu vejo o sofrimento daqueles que foram os onzenários, os vaidosos, daqueles que se locupletaram das coisas do mundo. E fazendo esses dois indicativos, ele começa a escrever por Chico Xavier. 1937, Crônicas de Além Túmulo. E a primeira crônica, de um casarão do lado de cá. Porque ele estava do lado de lá, que para ele era o lado de cá. Era o lugar onde ele se encontrava. Um casarão, uma colônia espiritual, narrando como era a vida verdadeira. Um segundo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando das tradições espirituais e dos objetivos do Brasil. E muitos, Rafael, mas o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com tanta imperfeição. Mas o coração do mundo não é um lugar perfeito, é um lugar com capacidade de aperfeiçoar-se, o que é diferente. E por isso nós estamos aqui. Terceiro livro, Novas Mensagens. Quarto livro, 1941, Boa Nova. E eu não vou falar os 12, porque aí seriam precisos 2 seminários. Mas eu quero contextualizar. Boa Nova, ele traz 30 mensagens. Gente, vale a pena. Porque ele fala de Joana de Cusa, ele fala de Maria de Nazaré, ele fala de conversas íntimas com Simão Pedro, ele fala de João, o apóstolo amado. Ele vem trazer para a gente considerações sobre a mulher da Samaria. E eu, na noite de hoje, quero conversar com vocês sobre o precursor. Porque toda ideia tem um precursor. Todo movimento que se inicia tem alguém que veio antes para pavimentar os caminhos. E diferente não foi com Jesus, que teve como seu precursor a figura de João o Batista, seu primo. Eu quero traçar algumas passagens da vida de João Batista, para depois a gente ficar em 2 frases de João Batista, que são exploradas por Humberto de Campos, para que a gente possa meditar
nas nossas vidas de hoje, de agora, de como nós podemos e, quem sabe, devemos agir. Quem é João Batista? Podemos rememorar lá no Evangelho de Lucas, quando um sacerdote do Sinédrio, chamado Zacarias, se encontrava naquele recanto do templo de Jerusalém, onde só entravam os sacerdotes, e aparece para ele um anjo chamado Gabriel. O mesmo anjo que apareceria a Maria Santíssima para anunciar Jesus. E diz a Zacarias: sua mulher, sua esposa, Elixabat. Rafael se errou o nome, a esposa dele é Isabel. Isabel no português, gente, porque no hebraico, Elixabat. Elixabat, fazendo rememoração ao sábado judaico, traduzindo ou transliterando para o português, Isabel. Basta, Isabel. Sua mulher vai ficar grávida. E você terá um filho com uma missão muito importante. E Zacarias: mas como pode isso? A minha esposa já é velhinha. Nós sabemos que não existe velhice, né, gente? Velhice é um estado de espírito. E Gabriel diz a Zacarias: porque você não acreditou, a partir de agora, você ficará mudo. E ele ficou mudo. Não falava mais nada, a esposa engravidou. E é bem verdade que ele só voltou a falar quando Isabel foi dar o nome à criança. O nome na cultura hebraica é dado no momento da circuncisão, que em hebraico é Brit Milá, o 8º dia. No Brasil, como é que a gente faz? A mulher engravidou, a gente já coloca o nome. Ah, esse vai ser João. Ah, esse vai ser Gabriel. Às vezes está com uma semana, já sabe o nome, já comprou a roupa, já comprou o berço, já programou. Esse vai ser médico. E os espíritas, deve ser a reencarnação do André Luiz. Não é assim que a gente fica? Deve ser algum benfeitor para ajudar a minha família. Na cultura hebraica é diferente. Na cultura hebraica, o nome só é dado no momento da circuncisão. Como o pai não falava, levar o menino no templo. Circuncisão, cortar o prepúcio, como sinal de aliança com Jeová. Quando foram dar um nome no menino, iam dar um nome diferente de João. O pai falou: o menino vai se chamar João Batista. E João Batista cresce. Cresce na cidade de Betabara, próximo à Judeia. E ele começa a fazer algo que entre os judeus nós chamamos de mikvah. O que é uma mikvah? É um rito judeu que, quando você leva uma pessoa na água, é capaz de purificar aquela pessoa. Traduzindo para a cultura cristã, batismo. Ele leva as pessoas nas águas do Rio Jordão, batiza as pessoas. E aquele profeta, João Batista, vocês devem se lembrar, vestia-se com pelo de camelo, não é isso? Uma corda amarrando na cintura. E o que ele comia? Gafanhoto e mel. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Como é que alguém come gafanhoto? Já imaginaram alguém comendo um gafanhoto? Eu fui atrás para entender o que era esse gafanhoto. Gente, certeza nós não temos, mas os historiadores, grande parte deles, dizem que esse gafanhoto era vagem gafanhoto. Porque naquela época existiam 2 tipos de vagem. Uma vagem não tinha valor nutritivo nenhum. Era uma vagem amarga, sem qualquer tipo de valor nutricional. Tinha o nome de alfarroba, se dava para os porcos. Então, o que os porcos comiam? Alfarrobas. Uma vagem amarga, sem valor nutricional. Lembram-se da passagem do filho pródigo? O que o filho pródigo comeu? Vagem amarga, alfarroba, não servia para nada, só para dar para os porcos. Mas existia um outro tipo de vagem gafanhoto. Essa era docinha. Essa alimentava. Essa pessoa comia e ficava satisfeita. Além da vagem gafanhoto, que o Evangelho traz para a gente só gafanhoto, ele se alimentava de mel.
um poderoso poder nutricional. Então, ele, alimentando-se dessa forma, batizando as pessoas, ele fica caracterizado por uma frase que é reproduzida no Evangelho de Lucas. Arrependei-vos, porque o reino de Deus ou o reino dos céus está próximo. E o que ele queria dizer com essa frase? Esse é o primeiro comportamento que eu quero trabalhar na noite de hoje. Arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Quando a gente pensa em arrepender, para nós de uma cultura ocidental, o que a gente pensa? Aquela cultura da contrição. Quando eu me lembro de algo negativo que eu fiz e fico ensimesmado, acabrunhado, só lembrando, guardando culpa, guardando remorso, sem que haja uma efetiva ressignificação, uma nova postura, mas na cultura hebraica grega não é isso. Arrepender na cultura hebraica, techuvá, e na cultura grega, metanoia. Já devem ter ouvido falar nessa palavra. Ela é muito utilizada na psicologia dos dias atuais. Metanoem, meta, além, mudar, noem, pensamento. O que João Batista está dizendo? Nós precisamos mudar a forma de agir, ressignificar os nossos passos. Da forma como nós estamos andando nos caminhos do mundo, nós não estaremos aptos ao reino dos céus. Foi dessa forma que ele se tornou um precursor de Jesus. Porque ele convidava as pessoas a uma vida diferente, a uma vida de reflexão, a uma vida de interiorização dos reais valores. Quais eram os valores da época? Nós tínhamos um grande templo, onde as pessoas eram reconhecidas pelo luxo da roupa, pelo poder que ostentavam, e nós tínhamos classes que ficavam à margem, que não tinham acesso a nada. E o que ele propunha? Arrependei-vos, metanoem, ressignificai os vossos caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Qual o convite de João o Batista, o precursor para cada um de nós nos dias atuais? Falando bem no popular, vamos mudar o rumo das nossas vidas? Vamos alterar o curso da prosa? Será que esse convite de João Batista não é o mesmo convite feito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua metanoia. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Esse é o convite para os dias atuais. Nós interiorizarmos que nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de serviço. Nós trazemos uma bagagem não tão boa, não é mesmo, Ângela? A minha mochila, então, está pesada, cheia de pedras que eu vim acumulando de experiências passadas. O que eu preciso fazer? O que ficou para trás, ficou. Eu vou ressignificar daqui para frente. Esse é o convite. Cada um de nós, como diz a benfeitora Meimei, também por Chico Xavier, recebe uma página em branco todos os dias. Para quê? Para que a gente possa escrever em novas tintas. Para que a gente possa, olhando da forma como nós agimos, fazer de forma diferente. Olhemos para a situação atual que nós estamos passando e não engrossemos o coro das reclamações, engrossemos o coro dos haters, das fake news, mas possamos construir algo de positivo, começando por nós mesmos. Nós podemos ser a paz, a esperança, a concórdia, nós podemos ser aqueles que nos abraçamos, porque o convite é este: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Mas conta igualmente o evangelista Lucas que um dia ele se encontrou com aquele do qual ele era o precursor, Jesus. E aqui nós tiramos uma outra lição lindíssima. Porque Jesus, indo ao seu encontro, ele divisa o mestre ao longe e diz: esse é aquele de que falam as Escrituras. Esse é aquele que está contido nos livros de Isaías. Esse é aquele que eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias. E aproximando-se João Batista de Jesus, Jesus o pede: batiza-me, João. Ó mestre, você que deveria me batizar, não vim destruir a lei. Você é aquele que é o precursor, você vai me batizar. E João Batista batiza Jesus nas águas do Rio Jordão e depois fala palavras de vida eterna. É preciso que eu diminua para que ele cresça. E talvez seja essa a lição mais importante que o profeta João Batista veio trazer para cada um de nós. É preciso que nós diminuamos para que ele cresça. Será que nós conseguimos entender isso nos dias atuais? Que mensagem João Batista está passando para cada um de nós? Porque ele foi o precursor de Jesus. Será que nós podemos ser o precursor de Jesus nas nossas vidas? Porque as lições do Evangelho não são apenas para ficar nos livros, é para a gente trazer para a nossa vivência. Pergunta que eu me faço todos os dias, Ângela, quando eu vou no espelho do banheiro, vendo esse rosto um pouquinho mais gordo, né, Miller? Já não estou... Quando eu cheguei na CEF, algumas décadas atrás, Raul Teixeira olhou para mim e falou assim: se eu tivesse esse corpo seu, eu seria Naomi Campbell. Vocês lembram da Naomi Campbell? Aquela grande modelo africana que ganhou os palcos do mundo. A mocinha ali é nova, ela não lembra, gente. Mas pelo menos ela sorriu. A gente precisa sorrir de vez em quando para o Morfeu não adormecer vocês. Hoje eu já estou um pouco mais cheinho. O Raul disse que eu continuo magrinho. Mas quando eu olho no espelho do banheiro, eu olho para esses cabelos assim, eu penso: Miller, estou chegando. Mas o Miller é uma pessoa tão querida que eu penso assim: é dos carecas, que se gosta mais, não é, Miller? Será que eu estou diminuindo para Jesus crescer em mim? Será que eu sou um precursor de Jesus na minha vida? Vamos para os exemplos? Se eu sou um orador espírita, o que é diminuir para Jesus crescer em mim? Por que eu estou fazendo uma palestra espírita? Para ganhar aplausos? Para ganhar likes nas redes sociais? Para eu ser reconhecido pelas pessoas? Nossa, como ele fala bem, aplausos efusivos. Isso não é o mais importante. Quando um orador espírita ele quer projetar a sua personalidade, Jesus ainda não ganhou morada nele. Jesus está diminuindo e o ego está crescendo. Se eu sou um médium espírita, eu recebo o primeiro espírito, o último espírito e o benfeitor da casa. Mas somos nós que decidimos isso? Quando Jesus ganha morada em nós, nós diminuímos para Jesus crescer, essas coisas não são mais importantes. Porque quando agimos com o Cristo e pelo Cristo, o nosso ideal é servir sem perguntar até quando. É dar sem olhar, seja quem for. É progredir sem nunca perder a simplicidade. Então, quando João Batista, que era reverenciado, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Os próprios discípulos, André, e dizem os historiadores, João, que eram discípulos de João Batista,
passaram a ser discípulos de Jesus. E ele, Ângela, levou até os meus discípulos. Ele não fez isso. Como que nós estamos agindo no mundo hoje? Uma nação invade a outra para fazer guerra e para poder matar. Uma nação onde o cristianismo ortodoxo é dominante no país. Será que Cristo já é a tônica dos atos ou será que impera o ego? É para a gente refletir. Quando duas pessoas brigam por política, uma mata a outra. Cristãos. Será que é Jesus falando ou é o ego? Por isso que quando a gente abre o Livro dos Espíritos, questão 785, o que impede o nosso progresso? Orgulho e egoísmo. Quando a gente abre a questão de número 913 do Livro dos Espíritos, qual o vício mais radical? Radical quer dizer enraizado, egoísmo. E o que quer dizer egoísmo? Ismo, a doutrina daquele que se filia ao eu. Falando no popular, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Aí veio a pandemia. Tem pouca máscara para comprar. Deixa eu correr na farmácia e comprar logo o estoque todo. Mas, e o meu vizinho vai ficar sem máscara? Está vendo como são os nossos questionamentos do dia a dia? Como a gente não está deixando Jesus crescer? A gente é que tem se inflado o tempo inteiro? Como a gente quer as coisas para a gente. Quando o mestre multiplicou 2 peixes, 5 pães e alimentou 5 mil homens. Então essa proposta é uma proposta da gente olhar para as nossas atitudes e pensar, será que é o Rafael agindo? Ou será que eu já permito que o Cristo aja? Podemos caminhar o quê? Mais uns 10, 20 minutos? Aguentam mais um pouquinho? Seguindo na vida de João o Batista, ele começa a vociferar contra Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, e a sua esposa, de nome Herodíades. E por que ele vociferava? Porque o rei Herodes tinha tomado a irmã, a mulher do seu irmão. E segundo ele, eles viviam de uma forma que não era a mais correta. Mas aí existe uma ponderação a ser feita. Nós não podemos ser a clava da justiça apontando o dedo para ninguém. Mas ele fez. Ele saía pelas ruas ali da Galileia, dizendo do erro de Herodíades, do erro de Herodes Antipas. Até que ele atraiu toda a raiva de Herodíades para ele. E quando o rei Herodes estava completando mais um aniversário, João Batista foi capturado e a mãe Herodíades pede a sua filha, de nome Salomé. O rei já estava embriagado. Peça-me qualquer coisa e eu te darei. E Salomé, já instada por sua mãe, eu quero a cabeça de João Batista. E ela dança efusivamente, dança naquele que era o lugar do rei ali na Galileia. E depois, o rei embriagado, olha, eu não queria matar o homem, mas como você me pediu e eu te prometi, é-lhe arrancada a cabeça. E vocês poderiam perguntar assim, mas como? João o Batista, que foi o precursor de Jesus, que foi primo de Jesus, teve uma morte tão violenta. Podemos fazer uma outra digressão? O que será, gente? O que a gente estuda na doutrina espírita? Não existe efeito sem causa.
Todos nós estamos incursos naquilo que nós mesmos fizemos da nossa vida. Quem era João Batista? Elias. Elias, um grande profeta do povo hebreu, do povo judeu, que viveu 900 anos antes. E há um trecho narrado no Antigo Testamento que é muito curioso. Deixa eu pegar a referência, porque isso eu não sei de cabeça. Está lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 a 46. E Elias viveu num tempo onde vários povos habitavam aquele reino ali da Palestina. E um dia em especial, ele querendo proclamar o Deus único, ali no Monte Carmelo, ele resolve fazer um repto com aqueles que eram os sacerdotes de Baal. E ele diz: vamos ver qual é o Deus que é verdadeiro? E os sacerdotes de Baal aceitaram. O desafio vai ser o seguinte: nós vamos matar um bezerro, fazer a oferenda no alto do Monte Carmelo, e aquele que o Deus verdadeiro incendiar, vencerá o outro, e o outro vai ter que se curvar. Podem começar falando para os sacerdotes de Baal. E eles ficaram horas chamando Baal, chamando Deus, e nada da oferenda e nada do novilho se queimar. Elias, que era um poderoso médium de efeitos físicos, ele agora vai. Mas ele pede de uma forma diferente. Joguem água na oferenda. Jogaram uma vez água. Joguem água pela segunda vez. Jogaram 4 vezes água, porque ele queria mostrar que o Deus que ele falava era tão bom que mesmo um bezerro encharcado ele iria se queimar. Ele faz a oração a Jeová e o bezerro se incendeia. Aquele povo pagão, adorador de Baal, se curva a Jeová, mas ele resolve exercer a sua maldade, porque ele pega aqueles sacerdotes de Baal e decapita um por um, 450 sacerdotes, e o joga num rio chamado Gizom. Isso está tudo narrado no Antigo Testamento, colocando para com ele próprio uma sentença lavrada e que seria cumprida 900 anos depois, quando ele renasce na pele de João Batista e perde a sua cabeça a mando de Herodes Antipas. É bem verdade que nós sabemos que o amor cobre a multidão dos pecados. Ele não precisaria necessariamente ter passado por aquele sacrifício. E por que passou? Vocês sabem? Diz o benfeitor Emmanuel que todo o amor que João Batista teve já isentaria ele do efeito cujas causas ele mesmo plantou. Mas o fato é que, como ele começou a vociferar diante dos fatos alheios, falando da mulher que era adúltera, falando do irmão que tinha roubado a mulher do outro irmão, ele entrou na faixa de sintonia e acabou recuperando uma personalidade 900 anos atrás. Aqui fica para a gente um outro aprendizado. O que hoje nos acontece é fruto daquilo que nós mesmos plantamos. Não há nada de equívoco, não há nada de errado. Mas também nós devemos saber que o amor que nós praticamos é capaz de ir afastando de nós ou suavizando essa lei que vem nos cobrar os nossos despautéриos. Mas, para tanto, a gente não pode entrar na sintonia do erro, do mal, do equívoco. E por que eu estou dizendo isso? Em qual sintonia nós estamos hoje? Será que quando a gente liga a televisão e ouve falar de crimes, de revoltas, será que eu consigo me manter sintonizado com Jesus? Com as boas obras? Com os propósitos no bem? Ou eu entro na sintonia das coisas negativas, atraindo para mim fatos que eu mesmo plantei e que eu poderia ver distante da minha vida?
Olhem como a vida de João Batista, ela é permeada de ensinamentos para cada um de nós. Mas o mais importante é nós nos darmos conta e nos lembrarmos que sem João Batista, as estradas não estariam palmilhadas para Jesus. Sem que ele viesse primeiro, dizendo para as pessoas da necessidade do arrependimento, dizendo para as pessoas da chegada do reino dos céus, dizendo que o Messias esperado por Israel estava vindo, talvez o terreno não estivesse tão preparado. Tanto isso é verdade que narram os evangelhos que dos nascidos de mulher, João o Batista foi o maior. Então, quando nós estudamos essa personalidade do precursor, é para nós nos darmos conta de que ele trouxe a mensagem da esperança. Porque quem abre alas, quem antecede, quem fala de algo que vai acontecer, fala de esperança. Então, que nós tomemos a mensagem de João Batista nos dias atuais como a mensagem da esperança, como a mensagem da paz, como a mensagem de que as coisas vão se modificar, vão ganhar novo rumo. Eu sei que muitos aqui estão acabrunhados. Eu sei que muitos têm lágrimas presas diante de alguém que desencarnou, diante de um problema financeiro, diante de uma dor que parece insuportável. Eu sei que o momento que nós estamos passando é difícil. Nós sabemos que às vezes até vir na casa espírita faz-se complicado. Porque parece que algo nos segura, algo nos prende. Mas tenhamos essa esperança. Tenhamos esse brilho nos olhos, tal qual nos falou João Batista. Tenhamos essa certeza de que o reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus é um simbolismo que hoje a doutrina espírita fala em mundo em regeneração. Notem, eu não falei em mundo regenerado, eu falei mundo em regeneração, que é diferente. Em regeneração quer dizer ação, depende de mim, depende do Carlos, depende da Luísa. O mundo vai se regenerar quando eu me regenerar. O reino dos céus, no grande simbolismo da fala do precursor, ele vai chegar quando eu for mais dócil, quando eu for mais fraterno, quando eu deixar de brigar por coisas tão comezinhas, quando eu deixar de construir muros entre as pessoas para dividir por questões de sexualidade, por questões de política, por questões de religião, e construir pontes de amorosidade. A nossa casa chama-se Sociedade Espírita Fraternidade. E o Raul sempre nos disse, é porque nós precisamos entender que somos irmãos. Nós precisamos diminuir para que o Cristo cresça em nós. E quando eu olhar a Rosário, eu não vejo os defeitos da Rosário. Eu vejo o que a Rosário fez para mim quando eu estava caído na sarjeta. Porque ela pegava os livros de mediunidade, encapava e mandava para eu estudar. Quando eu olhar para o Miller, eu não fique vasculhando em julgamentos sem fim o que ele pode ter feito, o que ele pode ter dito, mas a pessoa que me abraçou várias vezes me chamou de filho. Nós precisamos resgatar esse sentimento para que possamos viver esse reino dos céus pregado por João Batista. Porque o precursor é o precursor de uma ideia, e a ideia que João Batista veio trazer foi Jesus, o mestre dos mestres, a luz que não se apaga, o pão da vida, aquele que está conosco desde que o mundo é mundo. Imaginem o quanto era difícil para os cristãos primitivos. Vocês acham que hoje está mais difícil que na época de Nero? Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. 16 de julho de 64, eu lembro até a data.
E quando os cristãos iam nos postes de azeite, abocanhados pelos leões africanos, eles entravam nas arenas cantando: Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, príncipe da paz. E antes de morrer, Ave Cristo, os que te amam e anseiam pela glória de servir-te, te glorificam e saúdam. E depois as perseguições continuaram. Os cristãos se reuniam nas catacumbas. E eram cultos pequeninos. Vocês acham que está mais difícil hoje? Os tempos foram passando. Tivemos dias tão complicados, dias de cruzadas, dias de inquisição, dias de guerras. Hoje os dias são complicados, mas o sol tem brilhado todos os dias. A presença de Jesus se faz nas nossas vidas nos menores atos. Às vezes eu chego em casa, depois de um dia atribulado, vem a Clara dizer: papá. Ela está querendo papá, tá, Ângela? Mas eu acho que ela está querendo abraçar o papai dela. E eu penso, é o reino dos céus. Quando eu passo pelo caminho e vejo uma flor bonita, eu me lembro de Elias, de João Batista, é o reino dos céus. Saiu uma crônica do New York Times dizendo que uma flor amarela arrebentou o asfalto da Quinta Avenida. Passavam os carros e ninguém olhava, mas ela estava ali. O pessoal só queria saber das lojas, dos vestidos, o trânsito, todo mundo reclamando do trânsito, da poluição, e ali estava a flor amarela. Tanto que um grande escritor russo, nem tudo que é da Rússia é ruim. Na Rússia nós temos grandes escritores. Leon Tolstói é russo. E outros tantos, haver dito que a beleza salvará o mundo. Não a beleza das formas, mas a beleza de um abraço. A beleza de um sorriso. Ah, Rafael, mas como é que eu abraço hoje? Tenho Covid. Abraço com o pensamento. Sorria para as pessoas. Quando você descer num elevador, cumprimente. Ah, mas ninguém cumprimenta ninguém no elevador. É mico. Não, é educação. Quando a gente passar pela portaria, não torne o seu porteiro invisível. Ele também é gente. Isso é construir o reino dos céus. Se alguém vem te trazer a última da política, peraí, eu vou te contar uma do Evangelho. Ele para. Porque havia um homem em Uberaba que sempre chegava para o Chico e dizia: eu quero te contar a última. Piada pornográfica. E todo dia tinha uma piada pornográfica. Um dia ele já estava escandalizado. Mano, eu não aguento mais. Eu estou vendo a hora. É isso mesmo que vocês pensaram. Porque a gente parte logo para o pescoção. Chico só pensava. E Emmanuel disse para ele: ele está te dando o que ele tem de melhor. Então, às vezes, as pessoas que só falam em política, é o que elas têm. Talvez não tenham mais do que isso. Devolva o que você tem de melhor. Foi o recado de Emmanuel a Chico. E a pessoa veio falando de piada pornográfica e Chico respondeu: meu irmão, adorei a sua piada. E riu da piada. Eu quero te convidar para ir na casa espírita hoje. Tem espírito lá? Tem. E eles ficam andando? Não, meu irmão, só nas reuniões. Na casa espírita eu não quero ir. Parou de contar as piadas. Tudo depende de nós. O reino dos céus não se dá com aparências exteriores. O reino dos céus se dá nas nossas atitudes. Quando Jorge Bergoglio tornou-se papa, e todo mundo: é um papa argentino. É um papa do bem, gente. Vamos parar com as disputas. Ele entrou para o Vaticano e mandou colocar uma placa na entrada dos seus aposentos. E sempre que eu leio aquela placa, eu me sensibilizo.
vietato lamentar-se. Paulinho, italiano, é proibido reclamar. Porque reclamando a gente não constrói o reino dos céus. Porque quando Elias falou assim, arrependei-vos que o reino dos céus está próximo, ele não disse, reclamem que o reino dos céus vai chegar. Porque as redes sociais estão cheias de reclamação. Porque os Facebooks, os WhatsApps estão cheios de reclamação. Vamos fazer diferente? Vamos construir o reino dos céus com coisas boas, com músicas que elevam, com mensagens do Camilo, da Rosângela, com mensagens do Ivan de Albuquerque, com mensagens do André Luiz. Vamos dar o nosso melhor. Ah, mas o meu íntimo ainda está atritando com tudo isso. Não coloque mais fogo numa fogueira que já está crepitando. É preciso que eu diminua para que ele cresça. O reino da esperança depende de cada um de nós. Era isso que eu queria passar. Porque evocar o profeta Elias não é só relembrar fatos, porque fatos os livros contam. É falar em comportamentos. Nós hoje precisamos, e quando eu falo isso, eu estou vendo um espelho aqui na frente. Nós precisamos de ação. Minha mãe católica tem um post lá em Itapiruna de Jesus. Senhor, cansei-me da inércia, hoje quero pôr-me em ação. Senhor, cansei-me de reclamar, cansei-me de brigar, cansei de todo dia olhar para o meu vizinho, ele rabugento de lá e eu rabugento de cá. Eu hoje quero me pôr em ação, eu vou fazer a minha parte. E agradecendo a Elias, que retornou na pele de João Batista, agradecendo a Jesus, agradecendo a Messias Allan Kardec, que nos trouxe uma nova forma de viver o Evangelho, agradecendo a Humberto de Campos, a Chico Xavier, a José Raul Teixeira. Eu termino com Maria Dolores, a poetisa baiana, que chegou para o Chico, ela havia se divorciado do marido. O que eu faço? Cante, minha filha, aprume-se no bem, transforme a sua vida num repositório de coisas positivas. E ela escreveu os mais variados versos. Um deles eu dedico para vocês. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é só o ardente fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Muita paz e feliz dia dos amigos. Vamos aos passos. Querido amigo Jesus, nosso bom e amado Mestre, nós queremos agradecer-te, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, reunidos em coração, ouvindo falar de ti e daqueles que estiveram junto de ti. Exemplos para nós, Senhor, para a nossa caminhada, para as nossas relações familiares, sociais.
momentos para as nossas reflexões. Todos nós, Senhor, espíritos que habitamos o planeta Terra, encarnados e desencarnados, neste momento, necessitamos estar perto de Ti, para que possamos, Senhor, entender a mensagem que Tu nos trouxeste a respeito da família universal. Somos todos filhos de um único Pai e, portanto, irmãos em amor. Que possamos, Senhor Jesus, estender as mãos, abraçar-nos, auxiliar-nos a vencermos as dificuldades particulares e as coletivas. Todos aqueles que falam em Teu nome, Senhor, com o coração, têm conclamado-nos a essa necessidade de fraternidade, de amor, de dar as mãos. Por isso, Senhor Jesus, rogamos por todos nós. Rogamos, Senhor, para que possamos ser mais amanhã do que fomos hoje. E assim, a cada dia, acrescentando um pouco de amor, de bom, de belo em nós mesmos. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, rogamos a Tua assistência amiga para os que sofrem os horrores da guerra, da fome, do desemprego, da falta de assistência médica, da falta de assistência à educação. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos eles, Senhor, que possam neste momento receber o Teu amparo e a Tua assistência amiga. Agradecemos também, Senhor Jesus, a Casa Espírita que nos acolhe, propiciando a cada um de nós o estudo, o trabalho, o aconchego, os amigos. Que possamos, Senhor Jesus, continuar dando conta dessa parte que nos cabe, junto ao nosso remanso fraterno, às crianças, aos jovens e todos aqueles, Senhor, que aqui chegam. Abençoa o nosso amigo Rafael, a sua família, seus labores profissionais, de estudos, e em especial, Senhor, o seu cantar a doutrina espírita. Abençoa nossos afetos queridos, os que estão saudáveis, os que estão atravessando dificuldades de saúde, Senhor. Leva a cada um deles aquilo de que necessitam, inspirando os médicos e os profissionais de saúde que os acolhem. Rogamos pelos espíritos sofredores, pelos suicidas, pelos ignorantes. E abraçamos os nossos queridos que já retornaram ao plano espiritual.
Agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui tivemos. E rogamos que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres ainda na noite de hoje, sob o teu amparo e a tua assistência amiga. Muito obrigado, Senhor, por mais esta vez. Que assim seja. Mais uma vez, abraçamos a todos os que estão em casa, os que estão aqui conosco, desejando que todos retornem em paz aos seus lares. Boa noite.